Tudo bem, pessoal? Então, abri novamente o documento aqui sem nenhuma formatação para mostrar algumas coisas, algumas funcionalidades um pouquinho mais avançadas aí, mas eu acho interessante vocês conhecerem elas, tá? Lembrando que tem muito mais coisas, isso aqui a gente pode fazer um curso completo sobre essa ferramenta. E a minha ideia aqui é dar uma introdução, então, sobre os recursos bases, né, que a gente utiliza mais para formatar os documentos de texto e poder preparar nosso material, né? Poder formatar os documentos da forma que a gente precisa que eles fiquem. Ok? Então eu abri um documento aqui de novo com o texto sem formatação alguma. E aí eu vou mostrar como é que a gente utiliza esse cara aqui, né, alguns recursos a mais, certo? Então vou começar por essa parte aqui que eu tinha deixado de fora no vídeo anterior, que diz respeito então aos estilos de formatação, tá? O que são esses estilos de formatação? São formas de a gente criar padronizações, né, de formatação. Por exemplo, como eu quero que fiquem os corpos de texto, como eu quero que fiquem os parágrafos, como eu quero que fiquem os subtítulos, como eu quero que fique o título principal, e aí por diante. A ideia é a gente definir padrões, e aí quando for utilizar de novo, poder simplesmente usar um comando que ele já transforme isso aí numa forma pronta, né? Então, por exemplo aqui, os corpos de texto aqui. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo bem visível primeiramente. Tá? Os nossos parágrafos de texto aqui, que a gente pode chamar de corpo de texto aqui. Como é que a gente quer que fique a formatação desses caras? Bom, o corpo de texto, eu quero que ele tenha um recuo no início aqui, eu quero que ele fique com um alinhamento justificado, eu quero usar a fonte Arial e eu quero utilizar. Pera aí, acho que ele já está tudo em corpo de texto. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mudar tudo aqui para estilo padrão, tá? Que é o normal do documento. E esse cara aqui, que é o corpo de texto, sim. Aí eu vou pegar esse cara aqui, vou dizer para ele, ó, você é um corpo de texto. Aí a formatação que eu quero, Arial 12, sem negrito, sem nada, alinhamento justificado, recuo, no início do parágrafo, espaçamento entre linhas, eu quero botar 1,5. Beleza, eu quero que todos os meus parágrafos fiquem dessa forma. Então eu vou atualizar esse estilo, né, para ele ficar semelhante a essa minha seleção aqui, que eu, né, peguei esse cara, falei para ele, ó, você vai ser o corpo de texto. Aí modifiquei tudo que eu quero, deixei ele como eu quero, e agora eu vou atualizar o estilo. E aí o que acontece? Aqui eu tenho outro corpo de texto, né? Outro parágrafo de texto, propriamente dito. Então, quando eu venho aqui e boto o corpo de texto, ó, ele já deixa justificado. A minha fonte eu não sei se ele trocou não. Às vezes ele dá algum bugzinho aqui, deixa eu tentar atualizar de novo. Arial 12, beleza. Aqui a gente teria outro, vamos ver. Corpo de texto, Arial 12, justificado, beleza. Ele só não dá os espaçamentos aqui, tá, gente? Eu acho que até tem como fazer isso aqui. Deixa eu ver. Botão direito, parágrafo, editar estilo, recuo, deixa eu ver, na primeira linha, aqui ó, posso botar 1,5 aqui, ok, e aí eu tiro esse outro, beleza, eu vou dar uma atualizada aqui, eu vou tirar esse extra que eu botei aqui e o extra que eu botei aqui, então, olha só, agora vai dar certo. Então eu vou dizer que esse cara aqui, ó, ele está em estilo padrão, ele também é um corpo de texto, então eu venho aqui e marco corpo de texto, pá, Arial, tamanho 12, justificado, e já veio com o meu recuo que eu defini lá naquelas opções de parágrafo. Então olha só, aqui também vai ser um corpo de texto, e assim por diante, né? Toda vez que eu pego uma parte que corresponde àquela formatação, eu coloco e pronto. Tá? E depois eu vou fazendo para os finais aqui, só para mostrar. Então olha só, o primeiro deles aqui é o título do documento, né? Então o título do documento, eu venho aqui e marco ele como título do documento. O que acontece? Ele aplicou a formatação padrão do título de documento, que não é o que eu pretendo utilizar. Então olha só, ele botou Liberation Sans, tamanho 28, negrito,
e alinhamento centralizado. Não é essa a forma que eu quero Arial, vou botar um tamanho 14, negrito centralizado, tá ok. Isso vai ser o título do documento. Eu não vou reutilizar o título do documento, mas enfim, vou fazer o procedimento padrão que eu faço quando eu uso o estilo de formatação para qualquer coisa. Então eu atualizo esse estilo para ele ficar dessa forma. Esses caras aqui, ó, esse aqui é computação em nuvem, principais benefícios da computação em nuvem. Isso aqui são os meus tópicos, né? Dá uns enter aqui para separar um pouco. Como é que eu quero a formatação dos tópicos? Bom, os tópicos eles não utilizam essa formatação aqui subtítulo. Subtítulo seria se eu botasse o meu nome aqui, por exemplo, né? Ou assim, computação em nuvem. Isso aqui é o título. Aí eu vou botar aqui isso aqui é o meu subtítulo, né? Esse aqui é meu título. Beleza. Então vamos botar aqui subtítulo. Aí ele jogou para cá também. Só que ele não tem a formatação que eu quero ainda. Vou botar aqui 12. Assim mesmo. Atualizar. Tá? Isso seria um subtítulo. Esse cara aqui. Vou botar assim. Conceito. Esse aqui seria meu primeiro tópico, né? Do texto. Então, esses caras aqui vão ser. Todos eles vão ser título 1. Tá? Esse aqui vai ser título 1. Esse aqui vai ser título 1. Esse aqui também, a não ser que ele seja um subtítulo dessa categoria, ele é um título 2. Tá? Então vamos fazer a formatação dos nossos títulos de nível 1 agora. Então eu selecionei ele aqui, marco ele como título 1, defino, né, as características do meu título 1, vai ser Arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, e eu vou botar essa numeração aqui. Beleza, vou atualizar. Aí, esse cara aqui, eu também quero dizer para ele que ele é um título 1. Ó. Então, eu vou vir aqui, título 1. Opa, ele já veio numerado, ele já sabe, né, como é que é a formatação que eu quero no número, nos títulos 1. E aí ele já numerou também. Esse cara aqui também, ó, vamos por, ele é um título 1. Pá, Arial, tamanho 12, negrito, esquerda e numerado. Só que, na verdade, esse cara aqui, ele pertence, né, a esse tópico aqui. Então, tipo, ele é um dos subtópicos. Então, como é que eu faço? Eu teria que rebaixar um nível para ele. Mas para isso, em vez de fazer isso, eu vou dizer então que ele vai ser um título 2, né? Ele vai pertencer ao título 1. Então, para isso, deixa eu botar numerado de novo. O título 2 ele vai ser Arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda. Posso deixar sem negrito ou com negrito, como vocês preferirem aqui. Só que olha só, aqui eu quero que apareça aquele 2.1, 2.2 e assim por diante. Então eu vou vir aqui, ó, marcas e numeração, estrutura de tópicos e vou marcar esse aqui, que é o estilo numérico com todos os subníveis visíveis. Aí ele pegou aqui e já está aparecendo, 2.1 custo. Beleza, então agora eu vou atualizar os título 2 para ele saber que quando eu tiver outro título 2 ele vai ter que fazer dessa forma aqui. Então olha só, esse aqui ele também vai ser um tópico 2, mas olha só, se eu botar ele como título 1, ele pega o número 3. Se eu botar ele como título 2, ele entende que ele é um subnível do meu título 1 acima. Então ele botou 2.2. Olha só, agora eu já criei 3 padrões aqui que eu posso ir utilizando. Né? A velocidade também vai ser um tópico de nível 2. Né? Produtividade também. Desempenho também. Ó, aqui eu já não tem mais a formatação aqui para baixo. Então agora eu vou colocar, ó, que vai dar para ver bem certinho. Confiabilidade também é outro tópico de nível 2. Aqui, deixa eu dar um enter para separar. Eu tenho um corpo de texto, né, que ele não está formatado ainda. Tá vendo que as letras são diferentes, então eu vou botar ele como corpo de texto. Segurança é outro título 2. Aqui é corpo de texto mais uma vez.
Aqui já vai ser tipos de computação em nuvem. Tá? Vai ser, por exemplo, um título 1. Aí ele já vira o padrão Teresa aqui. E aí aqui eu tenho ainda um corpo de texto. E aqui também. Beleza, olha só. A ideia é que eu crio padrões e aí eu reutilizo eles. Se eu tivesse mais 10 páginas de texto aqui abaixo, ia ser simples de fazer elas, porque eu simplesmente vou colocando o texto e dizendo qual que é a formatação dele. Por exemplo, tipos de computação novo. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa. Vou botar aqui. Isso aqui é um título, por exemplo. E aqui embaixo eu vou ter o meu texto. Tá? Então, olha só, eu ia ter o texto aqui, simplesmente vem aqui, esse cara é um título. Opa. E esse cara aqui é um texto. E aí ele já vai fazendo a formatação para mim. Outra vantagem que a gente ganha com essa formatação é que além de a gente facilitar a nossa formatação do texto, né, criando padrões reutilizáveis, a gente também está dizendo para o programa o que tem em cada parte do texto. E aí isso aí facilita outras coisas. Por exemplo, eu quero inserir um índice. Bom, agora ele sabe quais são os títulos e em que página eles estão. Como é que a gente faz o índice? Vem aqui no inserir. Deixa eu achar aqui. Sumário e índice. Sumário, índice e bibliografia. E a gente cria então um sumário. Né? Eu posso botar o título se eu quiser botar computação em nuvem aqui. Eu vou deixar sumário mesmo. Posso trocar a palavra aqui. Então vou dar um OK. Ó, ele criou aqui automatizado. Por quê? Porque ele sabe quais são os títulos e os subtítulos, né, em que página eles estão, mesmo que eu não tenha página visível aqui ainda, tá, gente? Então, olha só, criei meu sumário. Ah, e aí se eu continuar escrevendo aqui e inserir mais um item aqui embaixo? Vou botar aqui como contratar serviços. Esse cara aqui vai ser um título 1. Ó, ele ainda não está no meu tópico aqui, ó, não está listado. Aí eu venho aqui, atualizo o índice, ele localizou mais um e já jogou aqui. Então olha só quais são as vantagens. Facilita tanto o trabalho de formatação, como facilita também para a gente poder criar esses recursos automatizados. Ó, eu não consigo alterar essas coisas aqui. Isso é um item gerado automático, por isso que ele aparece em cinza. Mas se eu for imprimir ele ou salvar em PDF, ele vai estar assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, formatadinho, bonitinho e facilitou muito. E aí vocês podem utilizar isso aí para fazer qualquer tipo de documento, né? O ideal é a gente conhecer a ferramenta. Os usos dependem muito de do que o usuário está precisando fazer, ok? Então eu mostrei a questão dos estilos de formatação aqui para vocês, mostrei a questão do inserir o índice e tem mais um detalhe aqui. Eu não estou com as figuras aqui, ó, mas vamos colocar também. Computação em nuvem. Vou colocar duas figuras de novo para tratar daquele assunto. Ó, vou colocar essa figura aqui. Vou botar aqui embaixo. Lembra aquilo que eu falei na aula anterior, né? Sempre mudar para esse padrão aqui. E aí vocês podem reduzir ela. Vocês podem reduzir a figura no olho e vocês também podem, se quiser padronizar, né? Vou tratar um pouquinho então na questão de imagens aqui. Pode colocar um padrão para todas as figuras, se acharem melhor. Então para isso vocês vão clicar com o botão direito nela, propriedades, e aí aqui ó, largura e altura. Então vou botar, por exemplo, vou padronizar aí 8 por 5. Vou dar um OK, ó. E aí o que eu vou fazer? Depois eu vou colocar mais uma aqui. Vou colocar mais uma figura. Vou colocar aqui embaixo. Colar. E vou padronizar ela também. Então, vamos lá. 8 por 5.
Claro que se a gente botar assim, a gente pode deixar a figura meio alterada, né? Mas vai do usuário se ele quer imagens padronizadas, né, por tamanho, ou se ele quer manter certa proporção. Então assim a gente pode fazer então nessa, deixar todas elas no mesmo tamanho, ok? É só clicar com o botão direito lá na figura, propriedades, e aqui no tipo a gente pode alterar a largura e a altura. Então dessa forma a gente pode padronizar os tamanhos. Outro ponto importante que a gente pode falar das figuras, né, além do posicionamento, além da padronização, é a questão das legendas, tá? Tem recursos que a gente pode inserir aqui para facilitar a questão de legendas. Então eu estou com a minha primeira figura aqui, vou botar um inserir legenda. Ela é uma figura, né? Posso botar aqui as categorias, tipo figura, ilustração, tabela, desenho. Vou deixar figura. E a legenda dela aqui, vou botar que é a nuvem. Isso vai ser a legenda. Daí quando eu dou um OK, ele insere a minha legenda, figura 1. Então ele está identificando essa figura como sendo a figura 1. E ele passa a saber que isso faz parte do documento também. Então a gente pode usar depois até para criar um índice de figuras, né? Um detalhe, pessoal, quando a gente insere a legenda, ele cria essa caixinha em volta. E aí para você mover a figura, você não pode mover ela assim, ó. Agora ele até deixa, se ele não permitir. Mas o ideal é que você mova aqui, ó, pegando nessa barrinha aqui, que daí ele pega junto a caixinha da figura, tá? Então pega na linha de baixo. Deixa eu tentar centralizar um pouquinho mais, que eu acho que eu deixei torto. Aí. Ok, e a mesma coisa você faz na outra lá. Vou botar aqui. Inserir também a figura. E aí o documento sabe então que eu tenho essas duas figuras e sabe qual é a página. E aí eu poderia vir aqui no inserir, sumário índice, sumário índice ou bibliografia, e eu só mudo o tipo aqui para um índice de figuras, tá? E eu dou um OK, ó. Ele criou também. Detalhe, pessoal, ele está mostrando as páginas aqui, ó. Só que a gente não inseriu as páginas. Ele sabe qual é a página do documento, até está mostrando aqui. Mas geralmente a gente usa, né, o recurso da página visível. Como é que a gente faz isso? É só pegar qualquer folha aqui e a gente vai inserir então o recurso de rodapé. Então olha só, vou vir aqui em adicionar rodapé, né? É só clicar aqui abaixo dessa linha. Clicar no adicionar rodapé. E aí eu vou aqui, ó, inserir, tem até aqui número da página. E eu vou alinhar ele na direita, que eu acho que fica melhor. Ó, tá aqui. Então, quando eu inserir esse recurso automático do número da página dentro do rodapé, ele vai se atualizar uma vez para cada página. A página 1 está aqui, página 2 está aqui, página 3 está aqui, 4 e por diante. Se for criando mais páginas, ele vai sempre inserir o número da página correspondente no rodapé. Bom, já que eu estou falando sobre isso, acho que vale a pena a gente comentar do cabeçalho também. Dependendo da instituição, ou se vocês quiserem, né, vocês podem ter uma folha tibrada, onde vai ter um cabeçalho e um rodapé padronizado. E para fazer isso, na verdade, é bem simples, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um logotipo do IFSC aqui. Eu sei que eu tinha um, deixa eu ver se eu acho. Acaba ficando bastante coisa. Minha nossa, aí tá pra cá. Aqui, ó, logo IFSC. Copiar esse arquivo e vou botar aqui na área de trabalho. Tá aqui meu logotipo. Então, como é que eu posso inserir ele, então, né? Se eu quiser padronizar um cabeçalho para as minhas folhas de documento aqui, é só clicar acima dessa linha aqui, ele vai aparecer de novo esse quadrinho. Antes apareceu no rodapé, aparece no cabeçalho também. Quando você clica no mais, tá vendo que ele abre um segundo quadrinho e ele aparece aqui, ó. Clicou aqui, acima dessa linha pontilhada, ele aparece um campo de texto. Tudo que você inserir aqui, ó, ele vai estar nas outras páginas também. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é inserir uma figura dentro do cabeçalho. Então, deixa eu dar um
abrir essa figura aqui, copiar, e vou clicar aqui dentro do cabeçalho, colar. Se conseguir inserir ela aqui. Acho que é mais fácil arrastar aqui. Aí, obviamente, eu reduzo o tamanho dela. Boto aqui e boto aqui dentro. Onde eu quiser posicionar. Só que tem que estar dentro do cabeçalho, tá, gente? E aí, o que vai acontecer? Ele vai repetir em todas as páginas. Vejam como é que já está a visualização. Página 1, 2, 3, 4, toda ajeitadinha. Certo, pessoal? Então, vocês conseguem fazer dessa forma. Beleza, deixa eu ver se tem mais algum recurso fundamental aqui, além dos que é bastante utilizado, né? Estilos de formatação. A gente já colocou numeração no fim da página, a gente já colocou um cabeçalho, a gente já colocou sumários. Deixa eu ver. Acho que criação de tabelas é interessante a gente mostrar também. Tá, vou mostrar de maneira resumida, pelo menos para a gente criar as tabelinhas simples, tá? Vamos por aqui, como contratar o serviço. Quero criar uma tabela que contém aí qual é o serviço, qual é o site que vai cadastrar e o valor. Então vamos supor que eu vou ter aí 3 empresas e aí eu vou ter então 3 empresas, 3 sites e 3 valores para cadastrar. Para a gente representar as informações, volta e meia a gente acaba usando tabelas, né, para representar as informações. Então para isso a gente tem esse cara aqui, ó, inserir tabela, onde a gente faz os desenhos da tabela. Então olha só, eu vou ter uma de 3 colunas e 3 linhas, né? E aí vamos para, eu quero fazer mais uma aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu insiro a tabela, ele cria ela, né? Então, aí é só preencher o texto aqui e ele abre também uma barra aqui embaixo para a gente poder tá aqui os recursos que eu vou precisar. A gente poder trabalhar na tabela. Por exemplo, eu vou ter 3 empresas aqui: Google, Microsoft, Amazon. E aí aqui eu quero pegar os sites, né? Deixa eu ver. Nossa, eu nunca sei o site do Google Drive. Deixa eu ver. Aqui. Da Microsoft. Enfim. Só para dar o um exemplo, né? E aqui a gente botaria o valor, por exemplo, reais. Não, gratuito. Microsoft, sei lá, R$ 100. E o outro aqui, opa, Amazon. É um exemplo aqui, tá, gente? Então, olha só, a ideia é a gente criar, né, as planilhas, poder colocar as informações. A gente pode usar os recursos de formatação aqui para posicionar certinho, né? E aí, por exemplo, a gente ainda tem aqui embaixo algumas opções para poder ajustar melhor essas planilhas, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui são de inserir linhas acima, linhas abaixo, colunas antes e colunas após, excluir linhas, excluir colunas, excluir a tabela toda. Selecionar é só clicar e voltar que ele está selecionado, selecionar a tabela toda. Talvez aqui não apareça bem na direita, mas vai ter as questões de alinhamento, ó. Estão alinhados em cima, né, dentro do quadrinho. Posso botar o alinhar centralizado, que é semelhante a essa opção aqui, só que daí é na vertical e na horizontal. E aí é o seguinte, pessoal, para inserir também aqui, quando a gente insere, vamos por vou botar uma linha acima aqui, opa, uma só eu quero, não 3. Inserir uma linha acima e eu posso mesclar também campos, né, juntar, por exemplo, assim, quiser criar uma barra de título aqui, aí eu vou na opção mesclar, deixa eu ver aqui, ó, mesclar células. Pronto. Botei uma barra de título, posso selecionar ela e ainda vai ter o baldinho de tinta aqui no inferior direito, onde a gente pode escolher a cor e pintar.
certo? Então é bem simples. Excluir, vocês podem adicionar por exemplo, mais uma coluna, botar uma coluna do lado, excluir a coluna do lado. É bem simples de usar aqui, tá, gente? Vocês podem reposicionar aqui o tamanho, né? Vamos supor que eu não preciso de tanto tamanho para o título, muito menos tanto tamanho para o valor. Eu quero deixar o site bem visível. Então é bem simples de fazer as tabelinhas, tá? Pessoal, para as tabelas aqui dentro do Writer, eu sugiro para vocês a criação de tabelas simples, tá? Para representar informações. Se vocês quiserem fazer cálculos usando essas tabelas, então acho que eu já recomendo a gente usar então as planilhas, que é o próximo assunto que a gente vai ver também. Fazer as contas lá e aí fazer um recorte de tela e passar ela para cá como imagem. Eu acho que é mais interessante do que querer fazer os cálculos aqui. Aqui é só para representar as informações mesmo, tá? Deixa eu ver mais algum item que pode ser interessante aqui para vocês. Possivelmente a quebra de páginas. Os recursos de formatação. Aqui as marcas de formatação, olha só. A gente enxerga aqui como é que está o texto. Se a gente marcar esse P aqui virado, a gente pode ver, por exemplo, onde é o fim de parágrafo, se tem linha em branco, se não tem, se tem, por exemplo, 2 espaços, aí ele aparece 2 bolinhas. Então isso aqui é bom para vocês verem se às vezes não está com espaço a mais, se está bem posicionadinho, se está quebrado o parágrafo, por exemplo, se eu quero excluir esse fim de parágrafo aqui, ó. Deixa eu juntar 2 parágrafos. Vou pegar uma parte aqui. Vou botar aqui, ó. Se eu quiser juntar esses parágrafos, eu apago até assumir aquele P. Isso vira um parágrafo único, tá? Então isso aqui são marcas não visíveis, mas elas fazem parte com marcação do próprio documento para ele saber se organizar. Estilos, formatar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A arca d'água não é tão interessante. Vocês podem inserir, por exemplo, folha de rosto, se quiserem inserir uma nova página de rosto, né? Daí ela viria antes, não contaria na numeração. Isso já é muito para o TCC, geralmente, eu acho que aqui seria mais para a gente poder utilizar em sala de aulas. Deixa eu ver se tem alguma coisa útil. Verificação ortográfica, tá? Isso aqui é interessante, pessoal. Ó, ele aparece aqui, ó. Ele vai dando sugestões, por exemplo, palavras em vermelho. Aí você clica com o botão direito e ele já vai sugerir correções. Vocês podem aplicar ou ignorar elas aqui embaixo, se estiver certo. Tá? E como é que a gente vê? Às vezes a gente cria um documento e ele está verificando em outro idioma. Por exemplo, aqui, ó, ele está em português Brasil. Ele pode estar não verificar, ele pode estar, sei lá, português Portugal ou às vezes o inglês. Então vocês podem selecionar o documento de vocês, vir aqui embaixo e botar o português Brasil, que facilita. Aqui está certo. Então, o corretor ortográfico, opa, português Brasil, agora está certinho. Formulários, ortografia. Pessoal, acho que está certo. Talvez a quebra de página aqui que poderia ser uma. Deixa eu botar aqui então as marcas de. Vamos por assim. Eu quero botar o item 1 numa página e o item 2 eu quero que comece só na outra página. Então eu vou clicar aqui antes do item 2, inserir quebra de página. O que acontece? Ó, ele quebrou a página aqui, logo onde eu inseri ela, e a próxima parte só vai começar na outra página. Para remover ela aqui também, você clica aqui na linha, ó, ela só aparece, aliás, ela aparece mesmo sem o P visível. Desculpa, falei besteira. Você clica em cima aqui e exclui a quebra de página, ele volta a estar junto do texto. Tá? Mas é um recurso que existe aí quando você precisa separar os assuntos em páginas diferentes, sem precisar dar Enter, né, para ele criar várias linhas em brancos até jogar o texto lá para baixo. Certo, gente? Aí então a gente trabalhou de maneira rápida até, mas eu acho que ficou bacana, deu para ver vários recursos de formatação de texto aqui. E eu acho que aí vocês conseguem utilizar então ele para fazer os materiais de vocês. E claro, tem figurinhas de desenho aqui, mas eu nunca vi muita utilidade para elas, tá? Fluxograma também não acho tão interessante criar aqui. Tem formas melhores de criar, mas vocês podem dar uma olhada. Inclusive naquela planilha que eu passei, também vai ter
Isso aí, né, de como fazer essas coisas. E vocês podem procurar cursos mais avançados, né, só sobre isso. Então, a minha ideia aqui é só mostrar os recursos básicos, né, então, da formatação do LibreOffice, de forma até comparativa, não precisa ver como é que faz nele, né, para quem já conhece em outro, mas eu acho que fica bem bacana. Ok, pessoal? Vou desmarcar o P aqui, melhor. Ah, e vocês têm ainda aqui o exportar como PDF, tá? Aí vocês podem gerar o arquivo pronto para passar para os alunos, pronto para mandar por e-mail, pronto para fazer o que for, e ele não vai estar mais editável. Aqui, ó, vai estar prontinho, ó. Fica bem show. É bem tranquilo de fazer a formatação aqui dentro, fica bacana. É uma ferramenta que está completa, como eu falei, ela tem evoluído bastante. Espero que vocês utilizem, ela é completamente gratuita, tem em português, né? É só baixar no site e utilizar. Né? E como eu comentei naquela aula passada, vocês podem salvar, né, num formato aqui do Word, que vocês podem levar esse arquivo e abrir então no Word, né? Ok, então isso conclui os recursos do editor de texto e a gente vai seguir adiante, certo, pessoal?